O som não está saindo, ninguém me avisou, agora tá, agora estamos com o som saindo, ótimo, muito bons com o som. Deixa eu ver aqui. Ok. Gente, estamos escutando agora, né? Então, ótimo. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Muita gente aqui ao vivo. Voltou, não é que estava desligado. Ele desliga automático quando está passando um vídeo, e eu liguei, ele voltou. Então, ó, gente de todo o Brasil aqui. Deixa eu só falar uma coisa aqui, chamar a atenção de uma pessoa aqui que já estava aqui. A primeira pessoa que entrou aqui foi doutor Fabiano, Latimia Pet Shop, né? Já entrou aqui às 19h47. Depois a Marta também entrou, né? O Max já, já entraram cedo. Gente, tem gente aqui do Brasil inteiro, pelo visto, pelo que vocês estão contando aqui para mim. Chama aí os seus amigos, os seus. Olha, quem que não precisa do tema de hoje, né? Quem que não precisa disso? Gente, o meu nome é Marco Antônio Gioso, eu sou médico veterinário há 35 anos, meu Deus, 35 anos de veterinária, imagina o resto. E olha, quando eu me formei, década de 80, não existia isso aqui, viu? O que vocês vão ter hoje aqui, não só não existia o online, como ninguém falava sobre esses assuntos, mas também tinha 20 escolas no Brasil inteiro, hoje existem 536 escolas. Então, muita gente, o negócio cresceu muito e a gente precisa profissionalizar tudo e mais um pouco, né? Hoje em dia, processos podem ficar na ordem aí de milhares, centenas de milhares, 200, 300 mil, tá? Importante a gente ver a nossa vulnerabilidade nisso. E para eu não falar mais, porque quem tem que falar aqui não sou eu, quem tem que falar aqui são as outras pessoas, eu vou chamar a Aline e vou chamar a Vanessa, que já estão aqui para conversar com vocês. E elas vão dar uma aula para vocês agora, tá? Opa, peraí que sumiu vocês aqui. Aí, ótimo. Sobre esse assunto, os segredos para um negócio pet e vet seguro. E eu vou ficar conversando com vocês aqui. Aline, Vanessa, obrigado por vocês estarem aqui. Manda a bala aí. Brigadão. Acho que tu tá sem áudio, Vanessa. Vocês estão me ouvindo? Meu som tá funcionando? Tamo. Você eu estou ouvindo aí sim. Muito Agora boa foi. noite, Agora pessoal. veio. A gente está muito feliz aí pela presença de todos vocês, até pelo pessoal que entrou antes, né? A gente estava comentando com o professor Gioso, né? O pessoal postando ali que já estava ansioso para o início da aula. Que virada de chave para o mercado veterinário, para o mercado pet, né? As pessoas estarem buscando conhecimento jurídico, né? Que transformação que a gente está vendo e fazendo parte, né? Isso nos deixa muito feliz. Gente, muito boa noite. Desculpa, eu estava sem áudio, mas já está funcionando. Como a Aline falou, é um marco para a medicina veterinária e é um marco para a nossa carreira também, né? Nossa carreira como advogadas especialistas no mercado veterinário. Ter tantos empreendedores, empresas, médicos veterinários, donos de pet shop aqui essa noite imbuídos de trazer mais segurança e profissionalismo para o mercado pet e vet. Então, a gente está muito feliz. Agradecer mais uma vez, professor Gioso, pelo convite de estarmos aqui essa noite. É sempre muito agradável estar com seus alunos, agora nossos alunos, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. E queria perguntar onde é que está a gauchada, porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu e a Aline, nós somos gaúchas. E como bom gaúcho, a gente é um pouco bairrista. Então, gente, por favor, gauchada. Apareceu, Orelha Alvorada. Alvorada lá. Ah, que legal ver uma galera aí ó, de Santa Catarina, pessoal de Recife, aqui do Araçatuba, né, o interior de São Paulo. Atualmente, a gente é gaúcha, mas atualmente ambas moram em São Paulo, né? Eu na cidade de São Paulo e a Vanessa na cidade de Sorocaba. Ó, o Roger de Caxias. Roger, nosso amigo, nosso cliente. Seja bem-vindo, Roger. Muito bom de ter aqui. A Ellen Damasio. Ellen, eu acho que a gente já participou de alguma aula da gente aqui, seu nome não me é estranho. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Pessoal de Goiânia, pessoal de São Paulo, São Caetano, Recife,
para a gente, como, né, a gente já falou, é muito gratificante estar aqui com todos vocês. Então, vamos dar continuidade, né, à nossa aula, porque o nosso tempo é dinheiro, né, gente? Nosso tempo é escasso, a gente está aqui para ser o mais objetivo e trazer um conteúdo de qualidade para vocês. O nosso propósito enquanto jurídico é sempre trazer o nosso conteúdo de forma mais descomplicada, mais objetiva, com uma linguagem nada técnica, porque eu sei que vocês estão acostumados, né? A maioria das pessoas está acostumada a ter contato com o advogado e trazer um monte de artigo de lei e um monte de questão técnica. Na verdade, a nossa intenção aqui é trazer o conteúdo da forma mais clara possível para vocês. Então, é isso que a gente vai tentar fazer hoje nessa aula. E com certeza não é só tentar, né, Aline? A gente firma aqui um compromisso com vocês de sermos claras, objetivas e deixar que o juridiquês a gente usa lá com os juízes, com os promotores, em alguns contratos, não em todos, né? Então, esse é um dos compromissos que a gente firma com vocês hoje de falar de forma clara, objetiva e descomplicada, de modo que vocês consigam aplicar de fato isso no dia a dia. Uma das coisas que eu e a Aline a gente conversa há bastante tempo e foi um dos pilares aqui do nosso escritório, de não só trazer as dores e trazer as dificuldades, mas trazer o como fazer, né? Uma coisa que nos incomoda muito no mercado de conteúdo online, que são conteúdos muito rasos e que as pessoas não aprofundam para, de fato, te darem respostas. E espero cumprir com esse compromisso com vocês hoje. Então, hoje a gente vai trazer algumas ações simples, na verdade, é um mapeamento da empresa de pontos que a gente sabe que são mais sensíveis para clínicas veterinárias, empresas do segmento PET, e que, dando a devida atenção, minimizam de forma satisfatória, né, o risco de processo judicial e de reclamações também em redes sociais e na internet. E antes de começar, então, convido vocês a conhecerem os nossos resultados lá no Google Meu Negócio. Vou pedir depois para o pessoal aqui da equipe mandar o link para vocês, no qual vocês vão conseguir visualizar, né, na prática como que os nossos clientes nos veem, né? Como que o nosso conteúdo é passado. E de antemão, a gente já trouxe aqui algumas experiências, né, dos nossos clientes. O primeiro, o Fabrício, falou que gostou muito do nosso conteúdo, que a gente passou muita clareza. Então, é isso que nos faz levantar todos os dias para trabalhar e trazer sempre o melhor para a medicina veterinária. E aí, um fato bem engraçado, né, que a gente separou para falar para vocês, que dentro dessa nossa trajetória, nós iniciamos o nosso escritório de forma online, no início da pandemia, e todo o nosso conteúdo ele foi repassado de forma online, como era aquilo que a gente tinha na época, né? Todo mundo trancado em casa, então como que a gente vai transmitir o nosso conteúdo, transmitir o nosso conhecimento? E aí esses dois comentários que a gente trouxe para mostrar para vocês hoje, muito nos emocionam, e são um pouco peculiares, mas nos emocionam porque, de fato, a gente conseguiu passar aquilo que nós somos na essência, né? Então, nós somos o jurídico mais carinhoso desse Brasil, alguém já disse, e eu posso provar que a Lorena falou que nós éramos super carinhosas e educadas, e a Tati Birne, que além de serem uns amores, somos muito profissionais. Então, eu espero, né, que vocês saiam daqui com os mesmos olhos da Lorena e da Tati, e que seja uma noite muito agradável. E isso nos deixa muito feliz, porque o jurídico é um tema complicado, que normalmente quando se tem contato com o advogado é porque se está passando por um momento de grande dificuldade, ou de um processo, ou de ameaças de processo. Então, a gente trazer o nosso conteúdo de forma leve, das pessoas mesmo à distância, nos conhecerem como advogadas carinhosas e que são amorosas, trazendo o conteúdo, né, nos deixa muito feliz, porque efetivamente a gente é assim. E dando, então, trazer para vocês um pouquinho da nossa história, o porquê que a gente escolheu a medicina veterinária. A noite de hoje, como a gente falou lá no início, é um marco na nossa carreira, e essa foto também foi, né, foi a nossa primeira palestra presencial pós-pandemia.
foi no VET 360 e como somos gaúchas e muito orgulhosas, foi lá na nossa terra, na FEIPET, que aconteceu agora nos últimos 2 dias. Isso foi em 2021, 2022, não me recordo agora a data. E aí, da mesma forma que essa noite foi emblemática para nós, tanto quanto o que está acontecendo hoje. E por que, então, o mercado veterinário, né? Nós tínhamos 2 vieses aqui. A gente sabia, eu e a Inês, nós somos amigas, trabalhamos juntas lá em Porto Alegre, a gente tem... convivemos profissionalmente e nossas famílias se relacionam já há muito tempo, né? E a gente sabia que a gente queria fazer diferente da advocacia. E aí foi olhando para dentro da minha experiência familiar. Minha irmã é médica veterinária, meu pai trabalha mais de 30 anos no mercado pet. Foi identificando essas dores, assim, da informalidade do mercado. E muitas coisas aconteceram na minha família, né, durante essa trajetória, né, que não foram tão satisfatórias e que com um bom jurídico poderia ter sido evitado ali com um arranjo contratual e tal. E aí, quando eu mudei para São Paulo, comecei a participar das feiras e conviver com os empresários do mercado veterinário, vi que aquela dor não era só daquele meu núcleo familiar, e sim era uma dor de todas as empresas veterinárias. E aí compartilhei com a Aline, eu acho que tem uma grande oportunidade aqui de a gente, além de desenvolver a nossa advocacia profissionalmente, mas também fazer diferença e fomentar mesmo o empreendedorismo e auxiliar outras empresas. E aí, essa questão de focar no mercado veterinário foi algo que assim, a gente queria entregar para os nossos clientes mais do que um advogado generalista costuma entregar. Advogados que atendem empresas, normalmente atendem empresas de diferentes segmentos. Então, não tem a expertise de efetivamente a dor daquele cliente. O mercado veterinário e o mercado pet como um todo tem inúmeros desafios, e até eu vi o pessoal comentando aqui sobre a questão de contratação, se ia ser falado hoje. A questão da contratação é das questões que a gente sabe que é bem sensível em relação ao mercado veterinário, né? Então, esse foi um dos pontos que nos chamou a atenção para entender o que era a peculiaridade, como resolver isso. Para além disso, em relação ao consumidor também, porque é um consumidor, é uma prestação de serviço para um animal que hoje em dia é um ente familiar. Então, para além das questões jurídicas, a gente tem que compreender a questão emocional envolvida nesse atendimento. Então, logo no início da pandemia, a gente passou a se dedicar para efetivamente entrar na clínica dos nossos clientes, nos pet shops e tal, e entender quais eram as dores e propor soluções, porque o nosso trabalho é bem prático. A gente não fica só na dizer como fazer, e a gente faz junto com cada um dos nossos clientes, né? E aí, uma coisa que a gente foi identificando ao longo da nossa assessoria jurídica aqui no mercado veterinário, no mercado pet, e trabalhando com outras empresas também, antes de segmentar o jurídico pet no mercado veterinário, é que o gestor, ele precisa, e é uma questão obrigatória até, ser multidisciplinar. Então, ele tem que ser capaz de encaixar todas as peças daquela engrenagem para fazer com que o todo funcione e ande adequadamente e que a empresa prospere. Então, a gente tem lá a pecinha do marketing, do financeiro, do jurídico, das vendas, do RH, do gestor da equipe, dos veterinários, dos auxiliares, dos tosadores. Então, são várias pecinhas que, num todo, transformam em uma empresa próspera e duradoura. E aí, o que a gente vê também é que em determinadas empresas e no mercado pet no geral, a informalidade é tão grande que essa pecinha do jurídico ela é esquecida, ela é negligenciada e essa engrenagem ela acaba que não funciona da melhor forma porque está faltando ali um pedacinho para que aquela roda gire adequadamente. Então, quando a gente fala do gestor que ele precisa ser multidisciplinar, a gente não quer falar que ele precisa ser um expert em todas essas áreas. Não, porque também assim, é humanamente impossível a gente ser excelente em tudo. Mas precisa ter um bom embasamento
para saber cobrar do marketing, para saber o que o marketing tem que fazer, o mínimo conhecimento, a questão do financeiro, do contábil, do jurídico, a questão do comercial. Então, hoje, o que a gente vai propor para vocês é apresentar de forma objetiva os pontos que, do ponto de vista jurídico, um gestor precisa conhecer. Então, é o conhecimento básico, mas da empresa como um todo, né? O pessoal está bem ansioso, Aline, fazendo perguntas bem específicas. Calma, gente, a gente vai chegar lá. Vamos apresentar para vocês a nossa metodologia e como que a gente entende esses detalhes, né? O pessoal está bem ansioso para saber a contratação de MEI e de banitosa, Aline. Isso é um tópico para uma aula inteira. Guga Costa que perguntou. Então, como a gente estava falando, o mercado veterinário ele está em transformação, né? O perfil do cliente mudou muito dos últimos tempos para cá, né? A gente vê o pet, que antes era um animal de estimação, que muitas vezes não ficava nem dentro de casa, hoje em dia ele é um ente familiar, ele é um filho, né? Inúmeras vezes a gente vê o pessoal comentando pai de pet, mãe de pet. Então, isso traz novos desafios para a gente que trabalha com empresa e que presta serviço nesse segmento de mercado. E não só o tutor também, não só o cliente, ele está mais desafiador, mas os prestadores de serviço, as pessoas que vão prestar serviço na nossa empresa também estão mudando. A gente tem visto aí um choque de gerações começando a acontecer, um choque de cultura também, né, das gerações mais antigas da medicina veterinária, com o pessoal que está chegando agora. Então, a medicina veterinária e o mercado pet cresceu exponencialmente, segue crescendo, mas ainda assim vivemos um marco disruptivo. Então, o que a gente fez até hoje não vai ser o suficiente para nos levarmos para o próximo passo, né? O mercado veterinário brasileiro ele está sendo alvo de especulações e olhares de muitas pessoas, tanto de fora do Brasil, como outros profissionais dentro do nosso país, de outras áreas, querendo investir no nosso mercado. A gente fala nosso mercado porque a gente se sente muito parte, né, desse segmento. E a gente tem visto um movimento muito grande de pessoas da medicina humana, engenheiros, muitos médicos, dentistas. O pessoal tem olhado muito para o mercado veterinário como oportunidade de negócio. Então, a gente precisa estar preparado para se sobressair num mercado tão competitivo. A Irene comenta aqui da questão da resistência em relação a clínicas e hospitais, né, em formalizar documentos e que insistem na informalidade. É isso que a gente fala da questão da transformação do mercado. Os donos de clínica, de pet shop, que têm empresas há mais de 20 anos, eles já têm um conhecimento que hoje o desafio é muito maior. E aí a gente traz para esse outro ponto, que as pessoas estão a um clique hoje em dia de fazer uma reclamação, um boletim de ocorrência, um processo judicial. A gente traz até print aqui, que os próprios órgãos públicos vendem essa facilidade. Hoje é muito mais fácil de denunciar. Do ponto de vista de consumidor, isso é muito bom, porque dá uma segurança muito maior para a gente poder corrigir irregularidades. Mas a gente sabe também, nós que atuamos no mercado, que muitas vezes essas denúncias elas são utilizadas como forma de ferir ou de difamar empresas sérias e profissionais sérios do mercado. A gente já viu clínica ser acusada de maus tratos porque o responsável por um pet queria um exame naquele momento e que não era urgência. Ou questões de Reclame Aqui, fazendo inúmeras acusações a clínicas, hospitais veterinários, por algo que efetivamente não aconteceu e por algo pessoal que esses responsáveis pelos pets estavam acusando essas empresas. Então, por isso que a gente fala da importância de estar preparado para isso. Hoje é muito fácil processar uma ação no juizado especial. As pessoas não precisam sair de casa para ajuizar um processo, para participar de audiência. Então, do ponto de vista preventivo, precisamos estar preparados, inclusive quando a gente está certo, porque isso é algo que vem acontecendo bastante no mercado.
E é engraçado que, embora esses meios de reclamação não só hábeis, mas como oficiais, né? Através de uma ação, uma ação no JEC, ou um PROCON, uma reclamação de Reclame Aqui, ou às vezes até um boletim de ocorrência, o tutor, para ele chegar a um ponto disso, é muito trabalhoso, né? Por vezes ele vai ter que precisar de ajuda de um terceiro, mas para fazer um post de Facebook, de Instagram, um vídeo reclamando do negócio de vocês, isso é muito fácil, tá na mão desse tutor. Então, como que a gente está preparado para receber esse tipo de reclamação, né? Como que a empresa vai se defender, quais são os passos, quem é que vai auxiliar esse gestor na gestão dessa crise, porque uma reclamação em rede social, um compartilhamento de vídeo, isso é um impacto imensurável numa empresa, né? Então, vocês têm que estar preparados e ter subsídios e entender qual é o passo a passo, o caminho e quem são os profissionais que vão ajudar vocês nesse tipo de situação. Então, já antecipando um pouquinho do que a gente estava falando, que essa questão de processo judicial ou de enfrentar alguma reclamação na internet não é algo de se acontecer com a minha empresa, é quando vai acontecer, porque hoje em dia, pelo que a gente tem visto, assim, pela facilidade que fazer esse tipo de reclamação e tal, é questão de tempo para isso acontecer. Mas o que modifica são as empresas que estão preparadas para se defender, para responder, para apresentar documento quando é necessário. Eu vi que tem ali o pessoal no chat mandando algumas perguntas, se precisa de assinatura de tutor, de responsável pelo PET em determinadas coisas. Sim, tudo isso a gente tem que estar preparado. E aí, se a nossa clínica, se a nossa empresa está assim de pernas por o ar, né? Como nessa foto que a gente usou ali só para ilustrar, nos engessa em relação à defesa, nos engessa mais em relação a uma resposta efetiva para esse cliente. Então, estarmos preparados é o primeiro passo para saber enfrentar esse tipo de situação que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, tem grande chance de acontecer. E aí a gente fala, né? A chamada da nossa aula hoje seriam os segredos aqui da proteção jurídica de uma empresa veterinária. Para nós, do Jurídico PET, Guênio Oliveira Advocacia, o segredo primordial para proteger um negócio é obter conhecimento. Quando nós iniciamos no mercado veterinário e que a gente foi participando, entrevistando, visitando empresas, visitando clínicas, conversando, o que mais nos espantou foi a falta de conhecimento dos gestores sobre os aspectos jurídicos. Gente, aqui eu não estou falando que vocês têm que serem formados em direito ou terem o mesmo raciocínio jurídico que nós, que somos operadores do direito, temos. Mas, minimamente, as informações da necessidade jurídica de uma empresa, vocês precisam saber. E em outros mercados, gestores que são mais profissionais mesmo, administradores, vamos dizer assim, eles têm uma base de conhecimento jurídico que consegue, pelo menos, trazer subsídios para que eles consigam ter bons advogados e bons consultores. O que a gente vê é que hoje vocês estão completamente perdidos, navegando no escuro, tomando decisões muitas vezes inadequadas por falta de ter clareza nas possibilidades dos desdobramentos de cada decisão que vocês tomam hoje no dia a dia. E isso não é um demérito, ou não estou aqui querendo ofender ninguém. A gente sabe que o gestor hoje de uma pet shop, ele dá banho, ele faz o caixa, ele faz o taxi dog, ou o veterinário, ele é o cirurgião, ele é o gestor, ele é o RH. A gente entende que vocês são multitarefas, mas dentro dessas multitarefas precisa ter um olharzinho e um mínimo de conhecimento das questões jurídicas da empresa. A gente sabe que vocês têm muitas dúvidas sobre inúmeras situações, né, em relação ao consumidor, em relação à contratação de equipe, e o maior problema se dá pelo medo do desconhecido. Quando a gente não sabe até onde vai o nosso dever, a hora que alguém vem nos ameaçar, a gente fica muito inseguro e acaba muitas vezes se sujeitando a questões que nem era obrigação nossa.
Então, por isso que a gente fala que o grande segredo da proteção começa pelo conhecimento. Começa entendendo o que a minha empresa é obrigada a fazer, o que eu, enquanto prestador de serviço, sou obrigado a fazer. Quando a gente fala principalmente consumidor, que eu tenho visto ali que tem vindo bastante dúvida nesse sentido, até onde vai, né, quais são os limites do direito do consumidor. Porque quando a gente entende isso, a gente dá uma resposta muito melhor para o cliente. Por mais que, às vezes, eu vejo a maioria das empresas entregando muito mais do que era de direito até do cliente para fidelizar, para não perder esse cliente, deixar isso claro para ele. Eu não era obrigada a fazer isso, mas eu vou fazer porque em nome do nosso relacionamento, porque eu quero que você se mantenha nosso cliente. Então, obter conhecimento nos coloca em outro nível no momento de uma negociação, né? E tanto é verdade essa nossa premissa que hoje nós temos ao vivo 347 pessoas em uma terça-feira à noite buscando conhecimento, porque de fato é um conteúdo que ele não é pouco falado, até é falado bastante e a gente está presente nas redes sociais trazendo conteúdo. Ele até pode ser bastante falado, mas ele não é falado de forma descomplicada a ponto que vocês consigam aplicar no dia a dia, né? A gente está vendo aí diversas perguntas bem básicas sobre a questão de documentação, como fazer, como não fazer, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, e aí a gente acaba que traz esse conteúdo hoje para vocês, para que a gente consiga ter um ambiente de segurança maior, né? Bom, e aí também falando um pouco da nossa trajetória enquanto empresa, e aí essa base de conhecimento a gente sempre teve muito enraizado em nós, né? Nós somos muito curiosas. E aí, se nós nos dispomos a trabalhar com empresas, então a gente precisa entender de gestão empresarial para pensar e agir e sermos gestoras também do nosso próprio negócio. E aí fomos estudar, então, o modelo de negócio das startups e tivemos conhecimento dessa metodologia de planejamento da empresa que chama Business Model Canvas. Acredito que boa parte de vocês já deve ter ouvido falar. É uma planilha onde a gente consegue ver de cima vários aspectos da minha empresa. Quem serão os meus parceiros, qual é o meu público-alvo, onde que eu vou atuar, qual vai ser o meu foco, para quem, o que eu vou fazer. Então, nessa planilha ou nesse quadro, a gente consegue ir modulando, revisitando e melhorando os processos da empresa através dessa metodologia de criação. E aí, por que não a gente trazer isso para o jurídico, né? Foi um insight que a gente teve logo no início, quando vocês, clientes, nos questionam, tá, mas por que eu preciso de uma assessoria jurídica? Por que eu preciso de um advogado dentro da minha empresa? E a gente fala, ora, precisa porque o direito está em tudo. E era tão difícil de a gente mostrar isso na prática para os nossos clientes, como que o direito está em tudo. O direito está na hora que a gente acende a luz, o direito está na hora que a gente nasce, o direito está aqui acontecendo nesse momento, né? A gente está tendo uma relação contratual aqui de professor e aluno. Então, o direito está em todos os aspectos da nossa vida. E não seria diferente da nossa empresa. Então, como que a gente vai mostrar para o nosso cliente quais são os aspectos necessários jurídicos de uma empresa veterinária? E aí surgiu, então, o Canva Jurídico, que é uma tabela... Tu quer explicar essa parte, Aline? Não, pode falar. Na verdade, assim, eu quero falar. A gente fez, o que a gente fez para ilustrar isso, para tornar isso mais palpável, né? O que o jurídico em cada uma das áreas atua, a gente efetivamente desenhou. Então, a gente adaptou esse Model Canvas Business, né? Que o pessoal da startup utiliza muito para o mercado pet, para o mercado veterinário, para vocês enxergarem efetivamente todas as áreas que é importante atuar e ter
elementos para se prevenir de processo judicial, para se prevenir de reclamações na internet e para ser algo revisto com o tempo, porque quando a gente faz um modelo de negócio, quando a gente abre a empresa, não é aquilo que está lá no início que vai seguir sempre. Então, a gente vai mudando as formas de contratação, a gente vai mudando o nosso contrato, nossos termos de consentimento, quando a gente fala da medicina veterinária em si. Então, esse mapeamento da empresa que a gente fez, que a gente vai apresentar agora na sequência para vocês, é para isso, para vocês conseguirem enxergar cada um dos pontos que o jurídico é importante para a empresa. Esse aqui, então, é a metodologia que a gente criou. É baseado, então, no Business Model Canvas, é um Canvas jurídico. Quem quiser ter acesso a essa planilha, vai lá no nosso Instagram, segue o nosso perfil, @juridicopet, e manda no direct "eu quero", que a nossa equipe vai entrar em contato essa semana para enviar essa planilha, que vai ser bem útil, né? E a gente vai explicar alguns aspectos dela, de como que vocês fazem esse preenchimento hoje. Então, trazendo alguns aspectos ali, a questão regulatória, a gente traz ali 3 resoluções, e isso quando a gente fala de clínica veterinária em específico, né? 3 resoluções que são cruciais para prestador de serviço veterinário conhecer. O primeiro dele é a questão do Código de Ética, o segundo são as condições, né, dos estabelecimentos veterinários, né, o que cada um precisa ter estruturalmente, e a outra questão é a questão dos documentos, porque para além de fazer o certo, a gente precisa ter provas de que a gente está fazendo correto. E quando a gente fala de direito do consumidor, a prova é a obrigação da empresa fazer. Então, por isso a importância de ter esse documento. O pessoal perguntou se vai ter custo a planilha. Essa planilha aqui que a gente está mandando, não. É só chamar no WhatsApp que a gente vai mandar. Esse aí é um presente. No WhatsApp, não. É um presente nosso. A gente só pede para seguir a nossa página, @juridicopet, e chamar no direct, escrever "eu quero", "eu gostaria da planilha", que a nossa equipe vai entrar em contato para fazer o envio via WhatsApp durante a semana. Mas tem que chamar lá no direct e seguir a gente. Então, outro ponto... o ponto que eu ia... Desculpa, Lili, te interromper, que seria legal de contextualizar. Como a gente falou, era difícil de a gente demonstrar para os nossos clientes quais eram os aspectos que nós poderíamos auxiliar. Então, desenvolvemos essa planilha. E aí, ela não é só uma planilha de enfeite, ela é uma planilha prática que a gente usa mesmo no nosso dia a dia, quando iniciamos uma assessoria jurídica consultiva mensal. Então, quando eu inicio numa clínica veterinária, que esse é o recorte aqui da tabela, né? A gente começa a fazer um cheque das questões regulatórias. Olha, tá feito isso, tá feito aquilo, vocês estão seguindo o Código de Ética, tá seguindo tal legislação, tem a questão aqui dos alvarás, a gente vai checando e preenchendo aí nesse quadradinho. Aí depois, quando a gente fala de sócio, então cada item que a gente vai falar aqui hoje, dos aspectos jurídicos, é utilizado na prática pela nossa assessoria jurídica. Então, esse é um material que a gente desenvolveu com muito carinho, e hoje os nossos clientes fazem uso desse material que a gente está disponibilizando para vocês. Então, ali o outro ponto, e isso, assim, no mercado pet, a gente vê muito, que é a questão da estruturação societária, né? Quando vai abrir uma empresa, se a gente fala de pet shop, eu vou ser MEI, poderia, né? Se não, dependendo das atividades que for prestadas, se não for prestado serviço veterinário, pode ser MEI. E também a questão de medicamentos, né? Se vender medicamento veterinário, não. Mas essa estruturação societária, a gente sabe que são empresas familiares. O que eu preciso ter para proteger a minha empresa de daqui a pouco ela não estar numa disputa conjugal, por exemplo, de um marido e de uma esposa se separando, né? Então, a questão é estrutural societária, né? Ter contrato social ou estatuto, se for uma sociedade anônima, ter acordo de sócio, e isso a gente não vê no mercado, esse acordo de sócio estabelecendo o que é a função de cada um na empresa, o que é a responsabilidade de cada sócio, e ter também atas de deliberações desses sócios sobre questões que eu preciso que a tomada de decisão seja conjunta, ter essa parte documental muito bem elaborada e desenvolvida para evitar disputas societárias. Às vezes a gente fala muito de processo judicial trabalhista, de processo judicial de consumidor,
mas disputas societárias, né, de dissolução de sociedade é extremamente prejudicial para uma empresa. A gente vê empresas quebrando, porque daí sócios que se mantêm no negócio acabam largando de mão ou não se empenhando mais na atividade empresarial, porque quer que o valuation da empresa caia, quer que a apuração de haveres aí desse sócio que vai sair fique menor. Então, deixar isso alinhado antes que exista um problema efetivamente é crucial. A gente, há pouco tempo atrás, não sei se vocês acompanharam, que houve uma polêmica da Paola Carosella, chefe de cozinha. Ela deu uma entrevista para o MasterChef dizendo que ela era a cabeça ali, o coração da empresa, e ela se afastou da operação, saiu ali da gerência da cozinha para fazer com que o faturamento da empresa caísse e ela pudesse comprar a parte dos sócios por um preço mínimo. Isso, gente, é fraude, né? Além de ser fraude, é moralmente reprovável. Então, esses documentos, um contrato social bem redigido, um acordo de sócios prevendo essas questões, evita muita dor de cabeça. Ah, mas a gente está falando de Paola Carosella, isso aí não vai acontecer com a minha empresa. Gente, são nas menores empresas que esses problemas acontecem. Muito porque meu colega de faculdade da veterinária, que a gente começa a abrir um negócio juntos, ou é familiar, é marido, é esposa. Então, no início de uma sociedade é sempre tudo muito bom, muito bonito. A gente já teve experiência com empresas em âmbito de ideação ainda de constituição da empresa, e quando foi se colocar o regramento no acordo de sócios, a empresa não parou de pé, porque os sócios não estavam falando a mesma língua, aliás. É uma coisa que a gente fala muito, e vocês vão escutar diversas vezes eu e a Eline falar, é sobre regra do jogo e alinhamento de expectativa. Quando a gente tem um alinhamento de expectativa muito bem alinhado entre eu e o meu cliente, entre eu e o meu sócio, entre eu e o meu prestador de serviço, e essas expectativas, esses combinados, eles estão previstos em algum lugar, estão escritos, onde a gente consiga voltar e revisar, a chance de dar algum problema é infinitamente menor do que se a gente tem só no fio do bigode, como a gente diz lá no Sul, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que tudo requer prova. Se não fosse assim, a gente não tinha tanto o protocolo aí de ligação de telemarketing, né? Então, esses pontos, eles são cruciais para manter uma empresa de pé, que é a parte societária. Então, outro ponto, já vou pular direto, assim, porque a gente não vai ter como se ater a cada um dos pontos, e como a gente está aqui para trazer conhecimento, por isso que a gente já trouxe um embasamento legal ali de cada uma das áreas para vocês terem isso. Mas vamos passar para a questão da equipe, que a gente sabe que é algo que tira o sono do empreendedor do segmento, essa questão da contratação. Em termos de conhecimento, o gestor, o dono de clínica, o empresário, o dono de pet shop, ele precisa conhecer a CLT, que é a lei trabalhista, e também ter a noção de que é legal a contratação de prestadores de serviço, porque a gente vê muito, aí quando a gente fala assim que quando a gente não detém determinado conhecimento, a gente fica muito mais inseguro. As pessoas acham que não dá para contratar prestador de serviço e que a única forma legal de contratação é através do CLT. Não, o CLT, o funcionário, ele tem determinados requisitos, né? Ele precisa ter subordinação, onerosidade, habitualidade, pessoalidade, e o prestador de serviço não tem esses requisitos. As duas formas são legais? Sim, é possível. Só que todas elas precisa, o primeiro ponto assim para a gente ter a noção em relação a preventivo, em relação à defesa, se for necessária, é a questão do contrato. E aí, já retomando, que era alguma das perguntas ali que o pessoal mandou no chat, que eu fui lendo, só que como eu sei que tinha coisas que a gente ia falar depois, se quando é prestador de serviço, se é PJ, só a nota fiscal já isenta a responsabilidade da empresa? Não, porque para não ter responsabilidade, a gente tem que afastar os requisitos de vínculo de emprego. E aí o primeiro ponto é ter contrato de prestação de serviço. Então, ter contrato bem elaborado, ter o contrato de trabalho, quando a gente fala do CLT, com jornada, com salário, com hora extra, tudo previsto, essas possibilidades é importante. E quando a gente fala de prestação de serviço, ter o contrato de prestação de serviço.
E aí, seja contrato de prestação de serviço de médico veterinário, seja o contrato de prestação de serviço de banhista, de tosador. Às vezes, é um contrato de parceria comercial, quando as duas partes ganham com aquele serviço prestado, né? A clínica fica com um percentual, o médico veterinário com outro. Ou quando a gente fala de banhista e tosador, né? Que era uma das dúvidas do pessoal. O contrato de parceria comercial, em muitos casos, ele é aplicável quando as duas partes ganham junto. O banho e tosa, a empresa ganha por disponibilizar o espaço, os insumos, equipamentos, e o prestador de serviço pelo serviço efetivamente desempenhado. Então, é uma das possibilidades ter esse contrato de parceria comercial também. E aí, ainda como documento, para regular toda essa relação, seja trabalhista, seja de prestação de serviço, ter código de conduta em relação ao funcionário, código de conduta do prestador de serviço. Para quê? Para uniformizar o atendimento ao cliente. Tem uma pergunta, Aline. Fazer contrato, mesmo que a pessoa use o local para fazer banho e tosa, gente, contrato é sempre, né? A palavra dita, ela não tem... a gente não tem como comprovar depois de um possível processo. E aí, nesse caso, Tatá, né? Nesse caso, Tatá, se a pessoa... pode ser um contrato de locação, pode ser uma parceria comercial, pode ser uma prestação de serviço. Cada ânimos dessa contratação pode ter desdobramentos distintos. Como a Aline falou ali, pode ter uma disputa societária, a gente pode ter um descumprimento contratual lá da tua locação, porque talvez tu não pudesse sublocar aquele espaço. Então, sempre ter um alinhamento de expectativa e um contrato bem redigido. E aí, retomando ali sobre aquele aspecto da CLT que a Aline mencionou no início. Meninas, é óbvio, né, gurias, que eu preciso conhecer a CLT. Falei, gente, se fosse tão óbvio assim, a Justiça do Trabalho não estava abarrotada de processo trabalhista e a gente não tinha a maioria das perguntas hoje aqui no sentido de contratação. Então, a CLT, ela é uma legislação garantista, é uma legislação que protege mais o trabalhador? Sim, sem dúvida. Sem dúvidas. Porém, ela traz diversas limites e deveres tanto para o trabalhador quanto para a empresa. E aí vocês, enquanto empresa, desconhecem quais são quais são os direitos de vocês enquanto empresa, né? A gente acaba sempre sabendo quais são os direitos do trabalhador, mas e a empresa? Eu posso dar uma advertência? Não posso? Quais são os requisitos aqui para eu ter uma justa causa? Então, são diversos pontos da CLT que são negligenciados e que vocês acabam que ficam à mercê daquilo que o trabalhador está dizendo para vocês por falta de conhecimento. Então, o contrato, por isso que a gente sempre fala, qualquer contratação, seja PJ, seja CLT, seja terceirizado, né, como prestadores de serviço, que a gente tem contrato com terceiros, né? A gente, enquanto jurídico, a gente é um prestador de serviço terceiro para a empresa. Todo mundo precisa de contrato. A partir do momento que surge algum problema, que surge algum desalinhamento ali de entendimentos, de qualquer questão, esse contrato vai embasar rescisão de contrato, vai ter a previsão de multa, vai trazer o regramento de como as coisas vão funcionar. Às vezes, a gente é procurada para perguntar como que vai funcionar quando eu rescindi o meu contrato com o marketing. E aí a gente fala assim, tá, mas deixa eu ver o contrato. E aí não existe esse documento. A gente fica à mercê de uma negociação sem saber de que multa que a gente está falando, se tem que notificar antes ou não tem que notificar. Então, ter contrato com todas as pessoas, e aí pessoas físicas ou jurídicas, que tiver relacionamento com a empresa de vocês, é crucial quando a gente fala de preventivo. Aí, gente, outros pontos que são importantes, né? A gente está falando aqui de muitas dores, mas em algum momento a empresa vai crescer, vocês vão precisar de investimento. Então, existem uma série de documentação quando a gente vai receber investidores, memorandos de entendimento, termos de confidencialidade, auditorias. Isso tudo a gente vai colocar lá na fase de expansão da empresa ou até mesmo quando a gente não começa o negócio com recursos próprios, né? Como que vai se dar essa sociedade
vai ser uma sociedade, não vai ser só um investidor, ele vai te emprestar o dinheiro, como que ele vai fazer o aporte? Então, é importante que nessa aba do investimento vocês tenham essa clareza de quais as documentações vocês vão precisar. E aí vem também a questão do consumidor. É óbvio, né, que a gente está falando de uma relação de consumo e que vocês vão ter que ter bons conhecimentos, boas noções de direito do consumidor. Então, o documento básico que eu vou precisar para ter com o meu cliente, com o meu tutor: um contrato de prestação de serviço veterinário, ou um contrato de prestação de banho e tosa, contrato de hospedagem, um contrato de daycare. Alguém agora há pouco perguntou sobre aceitar animais idosos, eu não consegui acompanhar a pergunta toda, mas sim, é sempre necessário ter uma avaliação prévia e entender se a tua empresa, se para ti faz sentido aceitar cães idosos na tua hospedagem, e sim ter um documento no qual todo o regramento, quais são os contatos daquele tutor, o que se acontecer em caso de emergência, como que vai ser. Então, todo esse combinado que vocês tiveram com o tutor, do tutor ou cliente tem que estar escrito nesse contrato de prestação de serviço. E aí, falando... Que é um direito do consumidor, e aí, assim, das bases do direito do consumidor é a questão ao direito à informação. E, normalmente, a falha na prestação do serviço se dá ali, não por um erro médico veterinário ou por alguma falha, talvez, da empresa, algum ato negligente ou imprudente no cuidado com o pet, mas sim por falta do dever de informação. E aí, o que é esse dever de informação? É em relação aos riscos. Então, se eu presto um serviço e tem determinados riscos, eu preciso informar o cliente. Aí, quando a gente fala do pet idoso, né, que foi a pergunta ali em relação a daycare ou ao hotel, é um risco maior eu ficar com um pet idoso? Sim. Então, eu ter um documento demonstrando que eu dei ciência para esse responsável de que há um risco ali em relação a sair do ambiente de casa, de ficar no hotel, de ter atividades recreativas. Então, esclarecer esses riscos para o tutor desse pet é importante para respeitar esse código de defesa do consumidor. E aí, quando a gente fala também de medicina veterinária em si, é um dever do médico veterinário que está no código de ética. Então, tem 2 embasamentos legais quando a gente fala de clínica veterinária ou de prestação de serviço veterinário. Temos também a presença do prontuário. O prontuário ele é de preenchimento obrigatório pelo médico veterinário, mas muito mais do que um documento obrigatório, a gente costuma dizer que ele é o escudo protetor da empresa, o escudo protetor do médico veterinário. O que não está descrito, o que não está registrado no prontuário, não aconteceu na vida real. Então, às vezes, o procedimento é feito detalhadamente, com a melhor técnica, com o melhor estudo, com o maior zelo, mas o prontuário não reflete aquilo que aconteceu de fato na realidade. E aí, a gente precisa ter uma perícia, uma avaliação de um médico veterinário perito num documento que é falho, com poucas informações. Então, tenham sempre em mente, se vocês são médicos veterinários ou donos de empresas que tenham um atendimento veterinário, o prontuário é primordial, um dos documentos hábeis, assim, para a gente conseguir fazer uma defesa adequada. Ali a Simone tinha perguntado, e depois a Marilúcia também ressaltou da questão do banho e tosa, se o atendimento, se o agendamento, eu acho que é isso, né, é feito por telefone ou WhatsApp. É importante mandar pelo WhatsApp esse contrato e esse checklist de entrada, principalmente. Quando a gente fala de banho e tosa, a questão do checklist é crucial para demonstrar como que esse pet chegou, como que ele foi entregue para vocês. Se ele já tinha alguma lesão, porque vocês sabem que qualquer lesão que esse pet tiver, uma semana depois, um mês depois, o tutor vai dizer que foi aonde? Que foi no banho e tosa. Então, ter esse checklist em relação à chegada, se estava com pelo muito enosado, se tinha alguma alergia, essas informações são muito importantes de conter nesse checklist ali do banho e tosa, tá? E aí o pessoal perguntou também se esse termo que a gente estava falando para animais idosos se aplicaria para o banho e tosa. Sim, também. O risco é maior de dar banho e tosa, de prestar serviço para um pet idoso?
se sim, é importante esclarecer e ter esse documento, esse termo de consentimento ali, dando ciência do risco e o tutor autorizando a realização desse serviço mesmo assim, né? E a outra questão, que foi a pergunta que surgiu aqui, se o contrato veterinário ele precisa ter tempo determinado ou não. Depende, pessoal, do que vocês negociarem com o prestador de serviço. O que a gente vê no mercado normalmente tem. E aí tem determinado período, ou é por plantão, ou é de 1 mês, ou é de 6 meses, e que ele pode ser renovado se for de interesse das partes. Então, essa questão de determinar prazo, de determinar tempo do contrato é interessante também até para possíveis renegociações, né, de valores, de horários. Então, o que a gente vê no mercado, que a gente pratica no mercado, normalmente é utilizar tempo determinado. Questão do prontuário online. Então, tem sistemas que qualquer alteração que é feita no prontuário, ele aponta ali que ele foi alterado, editado no dia tal. Então, quando o prontuário ele tem correções ou ele pode ser editado, o que a gente orienta é não apagar, não deletar informações e sim só fazer errata. Por exemplo, foi dito na anamnese que o pet chegou na clínica já estava com eventuais sintomas a partir do dia tal. E aí depois o tutor, não, na verdade não foi esse dia, agora me lembrando foi outro dia. Não deletem a informação prestada. Só coloquem uma errata. O tutor, se lembrando e tal, verificou que não foi essa data, que a data era outra, mas não editar direto no documento, porque senão essa validade pode ser contestada, mas a gente não vê também muito no mercado veterinário isso acontecer. Então, dando continuidade, né, eu acho que uma outra pessoa também perguntou sobre a questão de Lei Geral de Proteção de Dados. Uma das abas aqui do nosso mapeamento é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem a resolução da medicina veterinária que regulamenta a publicidade e a LGPD. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o prontuário e os termos e os contratos, eles são documentos sigilosos, documentos do tutor, do paciente, e que a gente tem que ter todo muito cuidado para não ter o vazamento dessas informações. Quando a gente fala em vazamento de informação, logo se pensa em ataque de hacker, em questões nesse sentido. Mas acontecem coisas muito mais corriqueiras. Por exemplo, quem deu entrada no animal foi uma pessoa X, tá? E ela se responsabilizou, se declarou legítima responsável pelo aquele animal. E aí, em um determinado momento, uma pessoa Y entra em contato e pede informações sobre o estado de saúde daquele animal que está internado. Se o X não autorizou o Y a pedir informação, a gente não pode abrir dados nenhum da situação de saúde daquele animal. Então, pode parecer bobo, mas a gente já viu acontecer de animais de pessoas de grande influência na mídia estarem internados e aí outros terceiros tentarem contato, casais que estão em processo de divórcio e que esse animal está sendo objeto de disputa de guarda. Então, são diversas questões que podem estar envolvidas naquela relação e que você não pode informar, de fato, o estado de saúde daquele animal, sob pena aí de a gente ter um processo judicial, uma reparação por perdas e danos. O Luiz tinha perguntado aqui se o contrato que é elaborado pelo dono da empresa, se ele é necessário ser validado por um advogado ou cartório. Em termos de validade, o contrato, se ele for feito, se ele representa efetivamente o que acontece na negociação e no dia a dia da empresa e dessa prestação de serviço, de requisito formal, validade por advogado ou autenticidade de firma ali em cartório, não é um requisito de validade desse documento. A gente orienta que seja feito por advogado, porque normalmente se pensa nessa questão de multa, se é uma prestação de serviço e não é um contrato de trabalho, para cuidar, para que essa pessoa seja considerada um prestador de serviço e que não tenha os requisitos do vínculo de emprego. Porque se tiver, ele é funcionário e não é prestador de serviço. Então, esse olhar
se tecnicamente está adequado o documento, normalmente o advogado que tem, até porque se esse contrato não estiver correto e se precisar de um processo judicial, quem vai ter que fazer a tese de defesa é um advogado. Então, por isso que a gente orienta que, às vezes, investir no preventivo é melhor do que assumir riscos que talvez a empresa não conheça. Mas, do ponto de vista de validade do documento, não precisa de advogado. Trazendo um olhar, Luiz, né? Eu acho o nome do rapaz que fez a pergunta. Luiz, trazendo um olhar mais para a prática, tá? Na prática, o que acontece? A gente tem uma empresa querendo contratar uma outra empresa. Da mesma forma que você, empresa, enquanto contrata o jurídico, está contratando uma empresa jurídica, está contratando um contador, está contratando uma contabilidade jurídica, esse prestador de serviço, ele não é uma pessoa física, tu não está contratando a Vanessa, médica veterinária, sim, você está contratando Vanessa Serviços Veterinárias Limitada, é um CNPJ contratando outro CNPJ. Qual seria o melhor dos mundos? Esse prestador de serviço que é uma empresa, é uma PJ, ele vir te apresentar uma proposta de trabalho e ele te apresentar o contrato dele para você validar. Mas a gente não chegou nesse nível ainda de profissionalização e formalismo. Então, o que acontece hoje? A empresa sugere um contrato de prestação de serviço e, pensando numa defesa, numa subordinação, é que esse contrato ele não seja de adesão. Então, que a gente possa discutir as cláusulas, né, entre o contratante e o contratado e a gente comprove isso posteriormente. Como que vai contratar? Como que vai comprovar? Por mensagem de WhatsApp, por e-mail, se esse prestador de serviço encaminhou esse documento para uma validação de um advogado próprio, a gente indica que faça. Então, quanto mais transparente for essa relação e for de fato uma relação entre empresas, a tendência de a gente conseguir reverter um processo judicial é sempre maior. Vendo que o pessoal está perguntando ali sobre a questão de imagem, se o tutor pedir, se é obrigado a entregar. Não é obrigado, vai ser obrigado se tiver uma ordem judicial, e até porque muitas vezes está expondo outras pessoas. Então, às vezes, se é do interesse da empresa, normalmente a empresa chama esse tutor, mostra, mas por obrigação, efetivamente, não é. E aí o pessoal está perguntando também sobre contrato de confiabilidade, que eu acho que é confidencialidade. Quando a gente fala de serviço veterinário, o prontuário ele é um documento sigiloso. Então, é importante ter no contrato de trabalho de todo mundo que é funcionário de clínica veterinária, quando é prestador de serviço, né, médico veterinário, prestador de serviço, que tenha essa questão da confidencialidade, porque são documentos confidenciais. E, sim, é um documento sigiloso e ele não é exclusivo da empresa, ele é do tutor, ele é do responsável do PET. Então, toda vez que o tutor pedir o prontuário, é a obrigação da empresa entregar. Então, é um registro, a gente fala que é o escudo protetor da empresa, porque nele vai ser registrado todo o serviço que foi prestado. Mas ele de titularidade, toda vez que o tutor solicitar, é obrigado a entregar, sim. Então, a gente vai dar continuidade, gente. Sei que são muitas perguntas e vocês estão ávidos aí de curiosidade e tem bastante dúvida para o dia a dia, mas o nosso tempo é curto hoje, a nossa aula ela é mais breve, mas a gente gostaria de responder todas as perguntas de vocês, mas infelizmente a gente tem que dar continuidade. Então, teremos outras oportunidades também. Teremos muitas oportunidades de responder todos os questionamentos de vocês. Então, para finalizar, né, do nosso ponto de vista, quais são os pilares que são necessários para uma gestão jurídica eficiente? Então, o primeiro pilar, a gente começou hoje aqui a plantar uma sementinha do conhecimento, né? Quanto maior conhecimento, quanto maior clareza sobre os aspectos jurídicos da empresa o gestor estiver, mais segura essa empresa vai estar. O segundo pilar diante deste conhecimento, vamos então aplicar e ter documentos bem redigidos, protocolos bem feitos, POPs sendo feitos, contratos, código de conduta. Então, todo esse regramento escrito em o último pilar, mas não menos importante, como que a gente vai se relacionar com esses documentos e como que a nossa equipe e os nossos clientes vão se relacionar com esses documentos.
através de muita comunicação, bom relacionamento e comunicação. Como que a gente faz isso? Através de treinamento. Então, primeiro você estuda, entende, assimila bem as questões jurídicas da tua empresa, organiza a documentação, para depois a gente treinar a equipe de como fazer para utilizar. E aí a gente tem um looping do conhecimento, né? Da forma que a gente aprendeu, botou na prática, ensinou para a nossa equipe. E aí a nossa equipe vai transmitir essa informação para os demais e assim sucessivamente. E a gente chama isso de pilares, bem fazendo analogia à construção, né? Para a gente ter bases sólidas, a gente precisa de todos esses pilares. A partir do momento que eu não tenho algum deles, eu já não vou ter solidez na minha empresa. Então, não basta eu deter o conhecimento, mas eu não passar isso para a minha equipe. E aí, quem está atendendo o pet lá na clínica são os outros, são os médicos veterinários prestadores de serviço. Se eu sei, tenho esse conhecimento, mas o meu banhista, tosador, não tem esse conhecimento sobre o direito do consumidor. Então, não ter isso, não ter o documento, se eu precisar comprovar isso para um juiz, e não ter esse treinamento de equipe, não fazer com que a minha equipe tenha esse conhecimento também, eu enfraqueço essa base da minha empresa. Então, por isso que assim, é crucial ter os 3 alinhados, não basta ter apenas um. Então, gente, a nossa aula, aquilo que a gente se dedicou a trazer de conteúdo para vocês, finalizou aqui. Mas a gente tem um convite para fazer, que o nosso pilar do conhecimento, ele é muito mais forte, muito mais vasto, e a gente tem bastante conteúdo ainda para trazer, visto aí esse tanto de pergunta que a gente teve, né? Estou passando, Gioso, não está indo. Ah, tá. Então, a gente tem um convite especial para fazer para vocês, em parceria com a VetCoaches, com o professor Gioso, a gente está lançando hoje o curso Clínica Veterinária sobre Controle. Então, nós vamos, todos esses aspectos que a gente trouxe ali do Canva Jurídico vão ser aprofundados nesse curso que a gente está planejando já há bastante tempo. O professor Gioso vem nos plantando essa sementinha, né? De que através do conhecimento, através dos nossos cursos online, a gente vai trazer bastante evolução para o mercado veterinário. A gente fica aflita na aula, quando a gente vê um monte de pergunta e a gente não consegue responder tudo, porque senão a gente acaba, às vezes, fugindo do tema, e às vezes tem alguém específico tem uma dúvida sobre um ponto, mas a maioria do pessoal não. Então, isso nos deixa aflita, não só na aula de hoje, como em todas as aulas que a gente costuma dar na internet, em outros cursos. Então, essa é a possibilidade da gente efetivamente conseguir enfrentar mais de um tema, então ter inúmeras aulas para efetivamente resolver essas dúvidas de vocês e contribuir com as empresas de vocês, porque eu acho que isso é uma questão do propósito do Jurídico Pet. A gente fica muito feliz quando encontra alunos nossos, empresas que são assessoradas pela gente, de efetivamente conseguir contribuir. Então, esse é o propósito do nosso curso, né? A gente fala, né, que uma empresa, ela não cresce e se torna bem-sucedida por acaso. Ela precisa de muito planejamento, de muito conhecimento, e que precisa estar atenta para as oportunidades que o mercado apresenta. Então, nesse curso, mais do que a gente trabalhar com o medo dos empreendedores, dos gestores, a gente quer trazer segurança jurídica para vocês crescerem, para vocês levarem o negócio de vocês para outro nível. A gente tem uma pergunta aqui, Aline, se no curso vão ser compartilhados modelos. Não, a gente não compartilha modelo, porque os documentos eles são feitos personalizados para cada empresa. O que a gente vai trazer para vocês é subsídios para que vocês consigam revisar e melhorar os documentos que vocês já tenham, ou até mesmo criar eles do zero, né? A gente tem toda uma metodologia que vai ser passada no curso, principalmente para a elaboração dos termos de consentimento. Então, em relação aos contratos, a gente vai trazer um checklist ali, um passo a passo de o que o contrato de prestação de serviço, por exemplo, precisa ter. A gente não vai disponibilizar modelo, porque esse contrato, para dar segurança jurídica para vocês, precisa ser personalizado, precisa refletir o que efetivamente foi negociado entre as partes. Então, a gente vai trazer um checklist do que precisa ter esse documento, e quando a gente fala de medicina veterinária, de termos de consentimento também.
como elaborar, quais são as informações. A gente não vai dar um modelo, mas a gente vai disponibilizar uma planilha para vocês de quais informações precisam constar nesse documento. E aí vocês vão ter subsídio para elaborar um termo de consentimento que certamente vai deixar vocês muito mais seguros. E a hora que vocês apresentarem para um juiz, para um perito veterinário, quando a gente fala de algum processo judicial, vocês vão estar muito alinhados com o direito do consumidor e com os deveres éticos da profissão. O curso se dedica em ser, então, esse primeiro pilar, né, o pilar do conhecimento. Ele vai ser online, são 4 aulas ao vivo, durante 2 semanas, aulas muito objetivas e práticas. A cada aula a gente vai ter uma tarefa, um tema de casa para que vocês consigam desenvolver a gestão jurídica das empresas de vocês. Além de ele ser ao vivo, ele fica gravado por 6 meses, é isso, né, professor Joso? Para que vocês consigam assistir e reassistir durante esse período. 6 meses, é isso mesmo. Fica gravado numa plataforma especial que a gente tem. O pessoal já quer saber. Olha as datas aí, gente. Olha isso. Já começa dia 20 de junho, depois vai para o dia 22, 27 e 29. Tem até os temas todos aí para vocês. Olha lá. Gestão do ciclo de vida dos contratos e termos de uma clínica veterinária logo no primeiro dia, depois gerenciamento de crise e risco de cancelamento em redes sociais, que é assunto mais importante do que esse. Os clientes hoje eles acham que podem falar qualquer coisa, né? Tudo. Depois, mapeamento para construção de bases empresariais sólidas. E no módulo 4, compliance, como criar um programa de integridade jurídica para a sua empresa. Gente, nem pensa 2 vezes. Nem pensa 2 vezes. Aí, ó, vocês querem explicar esse aula bônus aí? Sim, a gente vai disponibilizar, então, uma mentoria ao vivo, como eu falei anteriormente, cada aula vai ter uma tarefa prática para que vocês consigam visualizar dentro do negócio de vocês quais são os aspectos jurídicos que precisam ser melhorados, e aí essa aula de mentoria ao vivo vai ser para tirar essas dúvidas. Para os 10 primeiros inscritos, vamos ter uma consultoria individual com os advogados do nosso time. Então, essas 10 primeiras empresas vão poder terem uma consultoria nossa, né, da Jurídico Pet, para identificar as vulnerabilidades nesse momento. Essa pergunta o Diego está aí, gente, perguntando se... Não é só para quem tem empresa, não, né? Não é para quem quer abrir e para quem é gestor de empresa também. Então, não é veterinário autônomo, né? Porque às vezes a pessoa ele é autônomo e ele pensa que ele está protegido, está dentro de um hospital. Claro, ajuda, mas todo mundo responde, gente. Se morrer alguém dentro do teu hospital, todo mundo vai para a cadeia, para a delegacia para responder. Você estava lá, eles querem ouvir, né? Veterinário precisa ouvir muito isso, né? Então não é só para quem já tem empresa, e é para quem quer abrir também. E aí isso já é diferencial. A pessoa que busca conhecimento antes de abrir empresa já é um comprometimento muito maior, né? Já vai abrir, já vai estruturar inúmeras questões da empresa já antes mesmo dela iniciar suas atividades, né? Então, em síntese, o curso é para todo e qualquer profissional do mercado pet e do mercado veterinário. E aí a gente traz aqui algumas reflexões para vocês, né? Quanto que custou a graduação de vocês? Ou quanto que custa a gente ter uma reclamação em rede social? Esse valor é imensurável, né? Quanto que custa um processo judicial de tutor? Em média, aí vocês vão ter, não sei se vocês estão conseguindo enxergar os números, mas um processo de tutor hoje só de contratação de advogado é mais de R$5.000, uma condenação mais 20, mais os honorários do advogado adversário. Façam essa conta, quanto que isso aí impactaria no caixa de vocês. E aí, quando a gente fala de um processo judicial trabalhista de um veterinário, né, um prestador de serviço sem contrato adequado, quanto que isso aí impactaria? Muito mais de R$200.000, sem falar em toda a incomodação, porque a gente costuma falar, né, Gioso, que o processo ele é emoção, ele é relacionamento. Então, esses valores impactam diretamente a empresa, obviamente, mas todo esse acúmulo emocional acaba que sai ainda mais caro do que o valor em dinheiro, né? Muito mais. Eu conheço pessoas muito ricas, mas muito ricas. Um processo de 200 mil para eles seria R$200 para vocês, para nós todos aqui.
ele não dorme um mês inteiro, porque não é o dinheiro para ele. É aquela coisa que ele acha que ele está sendo ultrajado no seu orgulho. Como que alguém me processou? Não é o dinheiro. Ele fica meio assim, e muito entristecido. Então, não é só o dinheiro. E olha só o investimento aí que estão perguntando. À vista, 797, ou em 3, gente, 3 de 300 e pouco. Uma consulta e uma aplicação já pagou. Uma só no mês já pagou o mês, né? Uma cirurgia pequena já pagou o curso inteiro com essas duas feras aí que estão aí com você. E tem mais, né? Tem uma oferta incrível agora, né, Vanessa? Os próximos slides. Se você fechar hoje, você só vai pagar isso aí. Você não vai pagar 797, você vai pagar só 677,45 até hoje à meia-noite. Então, fala com a equipe, tá aí no chat, gente, tá aí, ó, no chat aqui embaixo, chatzinho do YouTube aí, clica ali, ó, você vai falar com a nossa equipe, fala com eles agora, eles vão estar acordados até de madrugada aí, se precisar falar com eles. Só falar com a Hammer, não sei se a Graziela está aqui, acho que está a Hammer e o Rafael, Hammer e Rafael, conversa com eles, a Grazi, eu não sei se eu vi aqui, tanta gente aqui inscrita, conversa com eles. E nem pensa, gente, vocês precisam fazer. Quem nunca fez um curso desse, precisa fazer. Precisa entender, vocês precisam estar mais protegidos. Depois vocês vão querer contratar as duas aí para ajudar vocês na empresa. Fácil. Beleza, nesse curso a gente vai ter uma mentoria online ao vivo. Uma das aulas vai ser só para tirar dúvidas. Então, a gente viu que vocês mandaram muitas coisas ali. A gente vai ter uma noite que a gente vai só enfrentar essas dúvidas e explicar para vocês ali o que é ideal, o que é mais vantajoso enquanto empresa. E também, para os 10 primeiros, como a Vanessa falou, ali é consultoria individual. Então, 30 minutos da gente sentar e conversar com vocês mesmo, para entender quais são as dores, se é em relação à contratação de equipe, se é em relação à questão de tutor. Então, efetivamente, a gente conversar e conseguir ajudar em específico você e a sua empresa. Inclusive, gente, alguém está perguntando do WhatsApp. Aí, ó, esse é só clicar nesse chat aí, ó. Clica aqui embaixo, viu? Quem que é aqui? O Pet Care, Clínica Veterinária Pet Care. Clica aí embaixo, você vai falar com o nosso, pelo WhatsApp com a nossa equipe. Rafael e Hammer, Priscila Hammer. Vocês vão falar com eles pelo chat, tá? Olha, os primeiros 10... Vai ser um prazer te ter aqui no nosso curso. Seja então, bem-vindo. Vão gostar. Olha só, gente, quem se inscrever, os primeiros 10 vão ter uma consultoria com elas, ao vivo, com elas, uma mentoria com elas, para perguntar o que quiser, falar o que quiser. Aproveita, é agora. O pessoal já está mandando, ele quer fazer a inscrição. O Rafael falou que está o link para entrar no grupo, né? Deixa eu ver se eu acho o link aqui para vocês aqui. Peraí. É verdade, não é o link para falar com vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu procurar aqui o chat. Não sei se vocês têm aí, equipe. É tanta coisa que eu tenho aqui no meu estúdio aqui, que esse link, eu estou sem o link para falar com eles. Mas olha só, vocês podem falar comigo. Vou colocar agora o meu telefone particular, ó. Aí, ó. É só mandar um zap nesse número aqui agora, que vocês vão falar com a equipe. Tá aí, ó. Só mandar um zap nesse número aí, ó. 11 989265555. Só mandar aí que vocês vão falar comigo e eu encaminho você, tá? Gioso, consegue liberar para o pessoal conversar lá no grupo? O pessoal está dizendo que só o administrador pode mandar mensagem no grupo. Acho que seria interessante. Sim, não, porque lá no grupo tem muita gente. Está com 700 e poucas pessoas. Tem muita gente. Vocês vão ficar loucos, vocês vão tudo sair fora, que vocês vão falar que aí a gente começa a falar um monte de coisa. Então, Mas, ó, tá aí o meu telefone, tá? E eu acho que ali no grupo depois dá para mandar naquele grupo então, eu o vou link, colocar né? lá isso, vou colocar lá naquele grupo que vocês estão, que é esse chat aí que vocês entraram, nós vamos colocar para vocês, deixa eu ver aqui, nós vamos colocar para vocês o telefone para vocês conversarem com a gente, tá? Ô, equipe, Rafael e Hammer, fala lá para o pessoal da Resolve, por favor,
para eles já colocarem como faz a inscrição, o chat, para conversar com as pessoas lá, tá? Mas, gente, os primeiros 10 que se inscreverem vão ter consultoria com elas, está incluído no preço aí, tá? Então aproveita, é agora, aproveita. Ó, o Linktree está aqui, ó. Link, também tem esse, tá vendo esse Linktree aqui? Que a Priscila, acho que foi a Priscila que colocou. Tá aí, ó, Linktree, entra aqui no chat aqui, ó. Clica aí nesse Linktree que você já vai pegar o número dos WhatsApp nosso e falar com as pessoas. Moças, deu? Gente, muito obrigada por vocês estarem com a gente aqui até essa hora, 10 horas da noite de uma terça-feira. A gente está muito agradecida de verdade, professor Joso, pela oportunidade aqui de transmitir o nosso conhecimento, estar hoje enquanto professoras, né, não enquanto advogadas. Estamos muito felizes, hoje de fato é um marco na nossa carreira e o nosso propósito, como falamos lá no início, é fortalecer e levar a medicina veterinária para um outro patamar. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso. Vão ser noites, aliás, muito agradáveis, de muita troca. E contem com a gente sempre. Sigam lá o nosso Instagram, @juridicopet, que a gente compartilha bastante conteúdo lá. Ótimo, aproveita, gente, se inscreve no nosso canal, que você vai ter muita coisa. Aliás, domingo agora, às 9h30, tem uma live. Todo domingo eu faço live às 10. Esse, por acaso, vai ser às 9h30, porque depois eu tenho uma aula aí, o dia inteiro, com um grupo internacional aí, que eu dou um curso em espanhol. Domingos às 10 horas, nesse canal aqui, se inscreve, dá o joinha aí. Aline, Vanessa, obrigado por vocês estarem com a gente. Espero que vocês, todos que estão nos vendo aqui, se inscrevam nesse curso. Gente, um curso que uma consulta, um exame e uma aplicação já pagou o curso inteiro. Uma cirurgia média já pagou o curso inteiro. Com o conteúdo que vocês vão ter, que é inquestionável, e os 10 primeiros ainda vão ter consultorias de graça com ela durante esses dias aí. Muita gente aí, ó, a equipe está aí. Um beijo para vocês, gente. Um beijo. Vamos ficar com um videozinho nosso aí. Até mais, gente. Até mais. Nos vemos no curso. Boa noite. Obrigada, pessoal. Até o curso, gente. Até o curso.